É isso aí, galera. Estamos em mais um Pode Crer Podcast e hoje com o nosso convidado super especial aqui, Menino Flávio Flávio Nelson, Flaviano. Obrigado pelo convite, todo mundo. Pauleira, Leandro, meu beleza? amigo Christian, tamo aí, bora conversar. É isso aí. trocar uma Como ideia. você chegou agora, Pode Crer Podcast, nós fazemos um brainstorm da lição jovem com o tema Aliança. E como é costume nosso aqui, Flaviano, o convidado sempre faz a oração inicial. Bora? Então, Oremos então. Santo Deus, te agradecemos. É um privilégio poder estudar a tua palavra e privilégio maior é poder compartilhá-la. Por isso, abençoa desde já todos aqueles que poderão, graças a ti, nos escutar e que seja edificante para todos nós. Por Jesus pedimos amém. Amém. É isso aí. Bem, a lição dessa semana, nós estamos aqui na lição 9, né? Lição 9? Isso, é isso mesmo. Casados com Cristo, isso? Tô É abrindo isso a aí. minha aqui no celular aqui. Casados com Cristo, casados com Exatamente. Cristo. Ah, vamos comentar a tirinha aqui, ó. Cara, sabe uma coisa que me chamou a atenção nessa tirinha? Eu queria que fosse eu aqui nesse contexto. Porque aqui, ó, o velho homem, cara, é um carinha magrinho e o novo homem é um cara bombadão. E o cara tá aqui, altos BCH aqui, direto na veia aqui, BCH de fé, e pá, bonézão pra trás. Esse cara tá de Descolado. olho fechado e outro tá aqui, ó, tremendo pra poder dar queda de braço. Porque muitas vezes o que eu sinto na minha vida é o contrário. Eu virei o novo homem, tá aqui, ó. Ganhou. Tá o novo homem depois da pandemia, né? Só a pochete. Nossa, recuperação pós-Covid, né? Tá, o palmo de língua de fora, O infelizmente. engraçado também é que, como fala, casados com Cristo, você vai casamento, novo homem, né? Que dia que eu acabo a casa e fica forte desse jeito. Ué, mas fica forte, fortinho, né? É, forte tá de Fortinho. gordura. Coitada, a galera casada tá escutando a gente aqui, ó. Tem um Eita. casado só aqui, né? Tem um 3 casado. solteiros e tal. Aí, ó, o Bom, novo... os três aqui estão encaminhados pro casamento. Mas aliviado, Aquele cara que é solteiro, sabe por quê? Aí, ó, o cara tem que continuar a moda, a média fitness aí, manter o shape, hein, Cara, Flaviano? eu tenho um problema sério disso aí com a minha namorada, mas... Não é só o Wilson que vive um homem, não, hein? Não, eu combinei. A gente tem. Acho que é até sacanagem falar aqui, né? Mas eu falei pra ela que eu tenho privilégio. Eu tenho a vontade de um dia não ser shape, ser aquele famoso cara ali que tem um tanquinho, né? E depois mobilizar a galera da igreja e emagrecer com a galera. Movimento. Tal, tentar fazer um movimento. Mas Arrasta pra pra eu poder cima. chamar pra esse movimento, eu tenho que estar junto com a galera, né? Então tem os primeiros anos de casamento ali pra poder entrar nessa vibe. O Fabiano quer montar uma nova vibe, os casados shapeados. Os casados shapeados. Cara, brincadeiras à parte, essa lição da semana eu achei top. Ela abriu a minha cabeça, em Romanos 8, né? Abriu a minha cabeça sobre essa discussão de antiga e nova aliança. Porque agora Paulo traz... O Paulo é o cara das analogias, né? Ele traz uma nova analogia, onde ele faz a analogia que a antiga aliança, né? Ele chama de a velha aliança, vamos dizer assim, seria a nossa forma natural. A gente estava até discutindo isso aqui mais cedo. A nossa forma natural de ser humano, pecaminoso. Então, ele é escravo do pecado. Não tem como ele se libertar por si só. Aí, de repente, quando nós nos convertemos, né, nós estamos sob uma nova aliança, um casamento com Cristo. E essa analogia do casamento que ele faz aqui em Romanos, ela é fantástica, porque é basicamente aquela questão de você se manter fiel, né? Se você está com Deus aqui, fechado com Ele, você está casado com Deus e se mantenha fiel, não fica pulando cerca, né? Essa semana, inclusive, a gente, infelizmente, né, teve um caso aí de uma pulada de cerca, que foi uma pulada de janela, Literalmente pro lado só de que era cerca, do né? 5º andar, né, cara? Deu ruim. Então, Cerca é meio alto. basicamente, é essa analogia pesada que a gente traz aqui pro pecado. É isso que ele faz com a nossa vida, né? Basicamente, esse é o ponto. Exatamente. Cara, aqui, ó, eu quero começar aqui jogando na mesa a parte de domingo que já fala, o Paulo chama de lei do pecado, né? Essa nossa forma natural de ser. E fala, estar casado com o pecado é uma experiência extremamente escravizadora e negativa. Aí, quem é que me fala aí alguma coisa aí pra comentar esse texto? Vamos ouvir o Flaviano aí, Vamos que é lá. nosso convidado. Então, já aí. que vocês começaram com a palavra casamento, estar casado com o pecado é o único casamento que, se você adulterar, você vai ser feliz. Porque, para pensar, a maioria das pessoas que estão no mundo,
e eu falo de mundo não nesse contexto igrejeiro, eu falo no planeta Terra mesmo, a maioria dessas pessoas, mesmo as que conhecem a Jesus, elas não têm a mesma fidelidade para com Deus do que a fidelidade que Deus tem para com elas, entendeu? Então, no momento que você rompe com esse casamento, esse é, teoricamente, o casamento com o pecado, o único casamento que você pode quebrar a qualquer momento. É verdade. E você vai estar bem na De fita boaça. com o céu, entendeu? Esse daí é o único que está liberado. Mas, infelizmente, a gente vê mais infidelidade no exercício contrário. Então, quando a gente casa com Jesus, quando a gente tem um bom momento espiritual, parece que todas as coisas, elas ganham um brilho novo e chama a nossa atenção para a gente abandonar aquilo ali. Aí acontece o problema que, quando eu devo ser fiel, eu sou infiel. E quando eu preciso romper a fidelidade com o mal, eu acabo sendo escravizado pelo mal. E aí que é o problema. Maldito homem que sou, uma coisa assim que Paulo fala, né? Como é que é? O bem que eu quero fazer, eu não faço, né? Mas o mal que eu não quero fazer, eu sempre lembro dos eu textos, mas eu sou que nem o Chaves, né? Eu vou misturando. Cara, eu acho muito interessante essa analogia. O Chapolin, tá? O Chapolin Já é viu isso. Já Chapolin esqueceu até comenta o a nome do lição. personagem. Eu acho muito interessante essa analogia do casamento, porque justamente, olha como as coisas são sendo construídas, né? Pessoal que, porventura, às vezes não assistiu o episódio 8 do nosso podcast lá com o convidado Pastor Neto, assistam lá que ele fala um pouco sobre isso. Ele fala o seguinte, olha, nessa analogia que Paulo está fazendo aqui, ele quer demonstrar o quê? Que nós temos que nos casar com Cristo, né? E, bom, aqui quem está casado é o Leandro, né? Ele que vai nos dizer se é mais ou menos assim, mas e o Pastor Neto levantou a questão que é o seguinte, ele é do time o seguinte... A pessoa casada, mano, acabou. Você tem que prestar satisfação. Outro dia. Você não pode, tipo assim, não, eu vou jogar bola e desaparecer por 6 horas e voltar só depois. Que o pastor não, Cláudio... eu tava tomando uma coquinha lá com a galera do futebol lá. O Vado que falou uma coisa interessante, Cláudio Duarte também falou algo parecido. É assim, como é que é? Eu vou ver se eu tenho agenda. Aí ele vai na agenda. Amor, eu tenho agenda? A secretária. É tipo eu. Outro dia os meninos estavam fazendo um frevo, né? A gente tava vindo da igreja, os meninos, não, vamos fazer um frevo lá na casa do Lucas, meu irmão. Aí eu falo, aí a Jana... Um frevo santo, viu, pessoal? Um frevo santo, lá, conversar e pá. Aí eu falei, não, eu vou deixar a Jana em casa e vou voltar. Vai não. Não tinha volta agenda nesse mesmo. dia, Não, então infelizmente, ficou claro aí que vai não fazer tinha o quê, agenda. né? Cara, isso é muito interessante, assim. Porque, veja só, essa analogia do casamento de Paulo, ela é brilhante na minha perspectiva. fantástica. Porque ela me fez pensar algo que eu já vinha estudando, assim, eu até cheguei a comentar isso uma vez numa dessas escolas sabatinas que a gente discutiu lá na igreja, que é o seguinte, quando você se relaciona com uma pessoa, você não tem como provar para um terceiro que essa pessoa existe. Sabia disso? É, fato. Isso é um princípio do direito. Tipo assim, eu não sou da área do direito, mas eu gosto de estudar um pouco assim de faz tudo constitucional. E aí o que acontece? Você, no direito, por exemplo, quando é ouvido uma testemunha, né? A gente sempre usa essa palavra no meio cristão, da testemunha também, né? Quando é ouvido uma testemunha, o testemunho não serve para provar. O testemunho serve como prova, né? O testemunho não serve para provar que fato aconteceu. O testemunho serve para quê? Para tornar determinada versão de um fato mais verossímil. Eu não tenho como provar, por exemplo, que eu conheço Paulo. Se eu levar um documento para você e falar, olha esse cara aqui, ele existe. Você pode falar, esse documento é falso. É só tu levar... Você adulterou isso ou aquilo. Não tem como provar, mas se tu falar se tu chegar com a mão melada de graxa... Aí já era. Aí Não, pronto, aí é um ei, cara, esse é testemunho amigo do forte. Paulo, Chevette, o Mela Chá, menino da mas- graxa. Aí é um testemunho. Mas tipo assim, Mas você testificou de o que Paulo. acontece? Qualquer Com a pessoa graxa. que você conheça, dentro do direito assim e tal, é uma experiência completamente pessoal. Só você conhece. Só você e mais ninguém. Para que outra pessoa conheça, essa pessoa tem que se relacionar com essa pessoa também. E assim, a gente quer pregar, muitas vezes na igreja, um Deus, assim, como que eu posso dizer isso? Querer socar dentro da cabeça das pessoas que a gente está pregando, que esse Deus existe, que ele é real, que ele é concreto, que ele atua, pipipi, popopó. Só que o que acontece? Não adianta, o máximo que a gente vai fazer é tornar determinada versão da história mais verossímil, porque essa pessoa ela só vai conhecer
de fato, se ela escolher se relacionar com Deus. E isso quando a gente não quer fazer o Deus da cruzada, né? Então, esse casamento... Ou aceita Deus aqui do Exatamente. jeito nosso, que a gente tem convenção, ou então eu te meto-lhe a espada. É isso, a gente faz isso o tempo todo, né? E essa analogia do casamento, ela me fez pensar muito nisso, porque assim, se relacionar significa simplesmente gastar tempo com a pessoa, significa você conhecer de fato essa pessoa. Por exemplo, eu já tô caminhando, semana que vem eu faço o quê? 2 anos de namoro, né? E São tá só indo pros 2 finalmente. anos. Meu sogro e minha sogra aí são casados há, sei lá, 30 anos, sei lá. O que acontece? Eu já tô percebendo o seguinte, tipo, se eu marco de jogar um basquete e tal, tem determinado olhar que eu já saco, falo, olha, Já tá assim, né? vai... Vai então. tipo assim, vai dar um problema. Ou seja, por que eu sei disso? E aí você começa a... Com o passar do tempo, você se relaciona com essa pessoa, dentro de um namoro, de um casamento, alguma coisa assim, você já começa a pensar antes de fazer as coisas. Falar, olha... Você já sabe o que a pessoa gosta, o que ela não gosta, Exatamente, como porque agir. você se relacionou com ela, né? É. E esse relacionamento, ele é totalmente individual. Então, assim, o que eu vejo muito na igreja hoje, só pra concluir, né? Acho que já tô falando demais. Não, mas bora o que conversar. eu vejo muito na igreja hoje, a gente até já conversou aqui outras vezes, é que as pessoas hoje, elas têm meta para batismo na igreja. Tudo bem, isso é bom que tenha mesmo. Incentiva, né? Isso é bom que Isso. tenha mesmo. Só que aí, as pessoas, elas criaram um negócio seguinte, que evangelismo é você batizar a gente. E aí, o que você mais vê, o que eu mais vejo, assim, é gente que entra nas águas batismais e quando sai, não tem uma mudança de fato de vida. E a gente que converteu essa pessoa fica, felicidade, ganhei mais uma estrelinha no céu, tal. Eu que trouxe essa pessoa aqui para Cristo, ó, veja só. Troféu, né? Vira um troféu. Exatamente. E o que acontece? Às vezes essa pessoa nem se relacionou com essa verdade que você apresentou para ela. Tem muita gente batizando assim. E a questão é o seguinte Por também, livre a espontânea pessoa... pressão. Exatamente. mas- Eu não acho, só para concluir, assim, eu não acho que Conclui. todo batismo, eu não acho que todo evangelismo, ele gera batismo consequentemente. O que gera o batismo consequentemente é o seguinte, você evangeliza a pessoa e você fez sua parte e essa pessoa escolhe se relacionar com Deus, como consequência, ela vai se batizar. Mas não adianta nada ela se batizar e continuar traindo a esposa, continuar batendo, Não, claro, espancando claro. os filhos, fazendo não sei o quê. Fumando, bebendo cachaça, E aí não adianta, nem simplesmente tem não como adianta. batizar. Nem tem como batizar. Na igreja adventista não se aceita um batismo onde a pessoa explicitamente está fora do, vamos dizer assim, da doutrina da igreja. Não tem como. Por exemplo, se ela está com outra pessoa, mas não está casada de forma civil, certinho, Não, certo. não batiza. Mas tem alguns pecados Mas que são a questão, assim, mais não, individuais. a né? questão do pecado oculto, realmente, mas aqui a gente pregou, percebe que agora a gente puxou uma linha tênue do novelo, porque aqui mesmo, nesse mesmo podcast, a gente já pregou que a mudança, ela vem do Espírito, a gente não pode ir lá e tolir a pessoa. Justo. Então, que ponto que eu, como ser humano, posso dizer para essa pessoa que ela está ou não preparada para o batismo, se ela quer batizar, ou... uma coisa que eu aprendi com Dona Léia, minha mãe, que ela é muito Grande do evangelismo. Dona Leia. Um É beijão isso aí, pra Dona salve. Leia, nossa ouvinte, acho que mais assídua aqui Assídua. no podcast. Cara, eu acho que Dona Léia e o Danielzinho, salve pro Danielzinho, ele disse que assiste todos, desde o primeiro, entendeu? O Daniel é um Salve. cara muito engajado. Não, nessa eu já batida, convidei ele entendeu? pra vir Ele é muito pra fera. cá também, cara, ele é um ícone aqui nosso da igreja Danielzinho e central. Dona Leia. Vamos Hein, sentar aí a aqui na- questão é o seguinte, ó, eu já vi Dona Léia insistindo com uma pessoa, insistindo, falou, ó, vamos. A pessoa, não sei o que, não, vamos. Aí eu fiquei pensando, aí eu era contra, totalmente contra. Falei, não, você vai insistir, a pessoa vai por má vontade e tal. Só que sabe de uma coisa? Nós não insistimos para as pessoas ir para o céu com a gente. Mas quando se você se dispõe a ser festeiro e tal, o povo do mundo insiste contigo. Quantas vezes você não já foi numa festa e o pessoal te ofereceu bebida e insistiu veementemente para poder você aceitar? É verdade. Então significa o quê? Que, de certo modo, a gente deve sim insistir, cara. Tem uma que linha não tênue, seja né? invasivo. Isso, tem uma linha tênue. E a mesma coisa, batizar. A gente precisa sim batizar. A lição fala sobre isso. A lição fala, o Paulo fala explicitamente, quando a pessoa, depois de batizado, ele tem uma nova aliança com Cristo. E eu conheço pessoas que entrou no tanque de batismo com pecados assim, cara, torpes da vida. E ele falou, olha, eu não sei como, mas eu vou vencer isso aqui
sabe? E entrou, batizou e pelo livramento de Deus, a pessoa estava E esse é o certo, engajada né? pela fé, ela Se a pessoa teve uma esperasse mudança. cumprir todo assim, resolver todos os problemas para se batizar também. Só que a questão é o seguinte, não ó, vai dar certo. essa questão de pecado é algo que a gente tem que... a lição fala. O que é andar? Vamos definir uma coisa aqui. Vou voltar lá atrás para mim poder puxar esse assunto aqui. Vamos deixar ele aqui guardado. Vou voltar lá atrás aqui, lição, domingo. Aqui no segundo parágrafo, vamos falar sobre essa questão dessa dualidade de Paulo. Eu vou ler aqui estritamente como está na lição. Alguns cristãos, de maneira equivocada, entendem a ilustração de Paulo da seguinte maneira. A lei de Deus era um marido abusivo, oprimindo o povo de Deus durante o período da Antiga Aliança, desde Moisés até a vinda de Cristo. Mas quando Cristo veio ao mundo, aquela lei morreu, libertando os salvos da lei para se casarem com Cristo. Portanto, os cristãos da época da Nova Aliança, que guardam o sábado, uma instituição da Antiga Aliança, estariam cometendo adultério espiritual. Eles não poderiam estar casados ao mesmo tempo com Cristo e com a lei. Então, isso foi um assunto que a gente já discutiu aqui, sobre essa questão de Antiga Aliança, Nova Aliança, o homem espiritual, o homem carnal. Isso tem tudo a ver com essa discussão nossa. Porque a partir do momento que nós deixamos de andar segundo a carne e andamos segundo o Espírito, Paulo fala, nós não produzimos frutos do Espírito. E nenhuma condenação há para o quê? Estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, cara, é uma coisa assim, fantástica, porque... Eu acho que fugiu aqui o resto do meu pensamento. Não. Mas é basicamente isso, ó. Você estar segundo o Espírito é algo que você tem que ter um relacionamento íntimo com Deus. A lição traz isso, é algo que você faz a cada dia. Por mais que, às vezes, o relacionamento, a gente falou de relacionamento, quando você conheceu sua namorada a primeira vez que você saiu com ela, vou falar uma coisa bem feia, você não soltava um pum na frente dela, mas depois de 2 anos de namoro, talvez isso aconteça, entendeu? Mas por quê? Isso é uma questão de relacionamento. Relacionamento, Hoje bota a culpa no intimidade. cachorro. Põe a culpa no cachorro, o coitado sempre. Então, então, Não, concluí. justamente esse é o ponto. O seu relacionamento com Cristo, ele vai ficando cada vez mais. Você vai pegando alguns hábitos dela, ela vai pegando alguns hábitos teus, e é mesmo assim o que a lição traz para nós no nosso relacionamento com Cristo. Se nós estamos dizendo que estamos nos relacionando com Cristo e não temos hábito, que é o hábito de Cristo, fruto do Espírito, que a gente já falou isso, Sim. então significa que, na verdade, não, né? E algo que eu aprendi aqui, que foi, lá do início, falei uma coisa fantástica que eu aprendi nessa semana, que, na verdade, eu já sabia, mas eu reaprendi, é que a cada dia nós temos que ter uma nova conversão em Cristo. Porque, realmente, tem dias que eu acordo que eu não estou tão cristão, tão espiritual assim, cara. Fato, tem dia que eu acordo surtadão, entendeu? E mesmo assim, às vezes eu oro, mas eu oro, cara, a vontade era de sair, meter, sabe? Meter o louco, mas assim, é isso que é o relacionamento com Cristo. Isso é no casamento também, Cristo. Tem dia que você acorda que você não tá muito bem, sabe? Você não tá muito paciente. Tem dia que, cara, tudo é mil maravilhas. Mas a questão é que você sabe o ponto do relacionamento, entendeu? Então, Diga aí. Não era tanto a questão do batismo, mas já que a gente entrou nesse assunto, é interessante, assim, somente, eu vou tentar aqui ponderar 2 coisas, né? Uma, Jesus, no último momento dele com os discípulos, ele fala assim, portanto, ide e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, existe um mandamento muito importante aí. Eu não posso me colocar como um fiscal de santidade dos outros. Claro. Nossa, no momento que eu fizer isso aí, eu estou atrapalhando o reino, né? Mas, assim, eu posso ir fazer discípulos e batizá-los. Não significa que todas as pessoas que eu venha a batizar, e eu também não acho que todos os batismos cumprem com todos os requisitos. Mas, se eu me coloco como fiscal do batismo que cumpre e do batismo que não cumpre, eu posso estar mais do que atrapalhando uma porta. Eu posso estar fechando uma porta e impedindo uma pessoa de vir ao reino. Por outro lado, muitas vezes, quando muitas pessoas vêm para a igreja se mobiliza. Porque todo mundo se alegra com o time quando o time está ganhando. Você pega, por exemplo, assim, mesmo que o título seja pequeno, pega um time aí que não ganha nada ultimamente. Vou falar de um time aqui que o nosso pastor Derli gosta muito, do Grêmio. Não, brincadeira. Mas pega um time que ele não está ganhando nada.
ele vai ganhando Ele campeonato pede salário, regional. sabe por quê, né? Aquilo ali dá uma moral pra torcida dele. Um cara que tava com aquela roupa dele, ele só o cheiro de, como é que chama? Naftalina. Naftalina, já tira, já bota, já sai na rua. Ele cria coragem de botar a camisa e sair na rua, porque quando só perde, ele não faz isso. Realmente. Então, por exemplo, todas as igrejas, quando elas têm uma perspectiva de crescimento, acontece isso. Porque os irmãos veem pessoas se batizando, eles falam, tá crescendo. Tem gente vindo, eu quero participar disso. Motiva, Então, né? na pior das hipóteses, mesmo talvez um ou outro batismo que infelizmente talvez não tenha cumprido com tudo aquilo ali, num plano maior, ele está colaborando com o efeito de engajamento da igreja. Hoje nas redes sociais, a gente aqui no estilo podcast, essa palavra ela é super forte, engajamento. Como que eu vejo que a igreja está engajada? Ela Se batiza. a igreja está batizando e querendo levar a pessoa para o céu, porque eu não posso ir para o céu E sozinho. não adianta você só estudar a Bíblia com a pessoa e deixar, não, vou deixar aqui Largar na mão. o dia que Não, ela... mas assim, Isso, mas entendeu? só Sim, sim, concluir conclui. aqui. O segundo ponto é, se a gente fizer um paralelo do casamento com o batismo, a gente vai entender que ambos são somente um ponto muito pequeno, né? Eu acho até deselegante eu falar disso, porque eu sou solteiro, mas assim, baseado no que eu vejo de outras Nas pessoas. experiências. E Dalita, eu nunca fui casado, tá? que fique bem claro, né? Mas assim, para pra pensar. Se o batismo é algo muito pontual. O pastor Isso. faz uma oração, afunda a pessoa na água e termina. Sim. A oração, o casamento também é uma coisa muito Só não pontual. entra na água. E assim, se você olhar pro batismo, é sempre lindo. Se você olhar pro casamento, a cerimônia é sempre lindo. Sempre lindo, é verdade. Mas assim, o nosso foco não pode ser olhar aquele recorte bonito, aquela imagem. Porque Realmente. aquilo ali, embora seja muito lindo, não reflete a realidade de todo dia. A realidade de uma pessoa que se batiza todo dia é igual, por exemplo, no domingo passado, o pastor dele falou, olha, eu assisti o pastor Bulhon fazendo um curso só para pastores e ele falou, eu nunca acordei e falei, ai, que delícia, deixa eu catar minha Bíblia, eu vou ter aqui 1 hora de meditação. Ninguém vive assim, entendeu? Verdade. Ou seja, é a luta. É isso. Entendeu? É a tal da Do natureza mesmo carnal. jeito que o batismo não é você acordar todo dia falando agora eu vou escutar 5 músicas do Inário e vou fazer uma oração de 40 minutos. Isso não é o batismo. O batismo é aquela cerimônia que marca o seu compromisso. Exatamente. O casamento também é a cerimônia que marca o compromisso. Mas a luta de todo dia, do cara querer bater um futebol, um basquetezinho e olhar torto, é isso que talvez reflete mais o que vem a ser o que casamento é o propriamente todo, dito, né? Agora, um ponto que eu quero colocar aqui como único casado da Table é que, Ixi, cara, chamou a autoridade agora. o casamento, quando você tem o elemento Deus, que ele é preciso num casamento feliz, ele é fantástico. Porque assim como o batismo, ele é uma mudança, é uma escolha de vida que vai te mudar para sempre. Entendeu? Não adianta, não existe você depois divorciar e tal, mas os traços daquela pessoa ficam em você. Entendeu? Mas quando o casamento ele é de Deus, o mundo fala que o casamento é ruim. Não vou dizer que a gente não passa dificuldade, todo mundo passa. Assim como na vida espiritual. Mas é fantástico, é fantástico. Eu não me sinto, cara, eu não consigo imaginar a minha vida de novo solteiro. E às vezes eu ficava pensando, nossa, imagina se eu ficasse, né, de algum modo aí, sei lá, imaginar a vida como era. Cara, eu não consigo. Eu já sou uma pessoa diferente, sabe? Esse é o ponto. Porque tudo muda, sua vida muda, você sai da casa dos seus pais, você faz a sua própria vida e tal, suas responsabilidades mudam, sua rotina muda e tal, suas contas mudam, né? Principalmente. Eu quero ler aqui o texto de Romanos, porque a gente está falando, tem muita gente, pelo que eu percebi, que não acompanha, né? Então, vou ler o texto de Romanos para saber do que se trata, o que é isso que a gente está falando. Ó, Romanos 7, 1-3. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Esse aqui é aquele contexto que a gente fala até hoje, né? Até que a morte os separe. Sim. Então, segundo a lei civil, principalmente da época, não podia separar. Estando bem o casamento ou não, casou, tá casado. Até que um morresse, aí, em tese, esse também seria o ideal, né? Até que um morresse, mas também ninguém merece, né? Mas até que um morresse... Era muito complicado. Né? Então. Mas esse não é o pessoas, mérito às vezes, da questão. O mérito da questão
Ai, eu até esqueci de novo. Ih, Cara, foi já mal. Ah, tá. falando Não, que aqui, ó. Que a gente falou lá no início, lá, que todo Manda mundo o pensa que era como se a gente tivesse num relacionamento abusivo de Deus. Agora, imagina uma pessoa que vive num relacionamento abusivo, num contexto desse, que não podia separar. Mas, digamos que esse seria a questão do pecado. O pecado é que produz esse relacionamento abusivo na nossa vida. Entendeu? Só que Cristo vem e nos liberta. Porque agora nós não estamos mais ligados ao pecado, nós estamos agora casados com Cristo. Com Cristo. E casado com Cristo é diferente. Ali você ganha casa, comida, roupa lavada, boleto pago, entendeu? Um sonho. Um sonho. Esse é o ponto. Então, esse é o ponto. Eu achei engraçado que quando eu li isso aqui, eu lembrei do pessoal dos marketing digital, né? Não que marketing digital seja ruim, mas o pessoal vende porcaria dizendo que é coisa boa, né? Não, vem, arrasta pra cima, olha esse meu curso ou coisa parecida. Isso quando não vende um problema que você nem sabe que existe, aí você passa a ver o Esse é o problema ponto. e aí você passa a precisar de uma solução que você não precisava, Que porque você não tinha um problema. Então, é Então justamente eles fazem toda uma volta para poder te vender algo. é o que o diabo faz com essa questão do pecado. Deus está lá, a lei da graça, lei da liberdade, do amor e tal, de uma vida plena, feliz, saudável, tranquilo, pleno. Aí o Satanás fala, não, essa daí... Aí ele tira o rótulo, né? Xing Ling, Made in. Aí coloca lá o rótulo dele dizendo que, não, esse aqui que é o bom. Esse aqui, a porcaria, e te vende lá o Xing Ling, dizendo que é o bom. O bom, ele diz que é o ruim para você não comprar. Aí você deixa de fazer ali, fechar, né, com Cristo e vai fechar no pecado. E acha que está fazendo vantagem. Exatamente. Entendeu? Porque, tipo assim, o pecado, ele te suga a sua energia vital. Na sua assim. vida, né? Parece o salário do pecado é, é a morte. parece Sempre que você um- tenta sair, acontece alguma coisinha, né? E assim, Um trenzinho te laça. que te coloca na parede e fala, cara, mas se eu sair disso aqui, vai dar ruim. Entendeu? e justamente, tipo assim, é aquele cara que bate em você assim, e aí você fala, não, eu preciso sair disso aqui. Aí o cara fala assim, mas sem mim é muito pior. Você vai O pecado é a caverna do dragão e o cão é o unicórniozinho lá. Eu tava Atrapalha pensando, você eu tava vazar. pensando, sabe o que? No Dementador do Harry Potter. O cara que vai nossa. sugando sua alma, assim, sabe? Mas é verdade. E aí chega Cristo e ele apresenta, olha, eu tenho um relacionamento pra você e esse relacionamento é muito simples. Eu vou carregar o seu fardo. Eu só quero que você obedeça à minha lei, mas inclusive essa lei, ela não é pro meu bem. Não é porque eu sou um Deus vaidoso, sei lá, não é porque eu sou um Deus É pro arrogante, seu bem, né? é pro seu próprio bem. Então, é aquela questão, assim, né, que a gente já cansou de discutir aqui, da liberdade, né, do sonho lá, da padaria. Depois nós vamos te contar essa história. é? Mas não é hoje de novo, não. Mas, assim, é basicamente isso. Quer dizer, você passar a se relacionar com Cristo é um relacionamento, como o Paulo fez questão de muitas vezes, o Paulão aqui, de ressaltar pra gente, que você começa a fazer as coisas com prazer, sabe? Quando você ama aquela pessoa, aí, tipo assim, tem uma coisa que se você não amasse aquela pessoa, seria, tipo assim, super boring, super entediante, um negócio que você não ia fazer de jeito nenhum. E você encontra prazer naquilo, tipo assim, vigília de oração, sabe? Quando eu era adolescente, cara, falava que ia ter vigília na igreja, eu queria morrer, sabe? Nossa, cara. Nossa, ia dormir no banco, era não, tenso. horrível. Cara, e tipo assim, esse ano eu participei de uma vigília, cara, se você... Eu fiquei no outro dia arrebentado, assim, porque eu participei de uma vigília em que eu trabalhei num dia de manhã, aí fiz a vigília à tarde, até de madrugada no outro dia, e no outro dia de manhã eu tinha que trabalhar de novo. Caraca. Sabe? Foi tipo assim, arrebentador. Mas sabe aquele arrebentado que você fica assim, Arrebatador nossa, também, cara... arrebentador e arrebatador. Sabe aquele arrebentado que você fica assim, nossa, cara, nossa, que Foi momento fantástico. gostoso, queria de novo, sabe? Tipo, Sim. esse gente é o, que é relacion... músico esse sabe é o muito disso, né? relacionamento. Carrega a caixa o dia todinho, mas para aqueles 15 minutos que você faz a mensagem é fantástico, vale a pena. Cara, esse é o relacionamento com Cristo, sabe? Ele tá pedindo pra que a gente faça coisas pro nosso bem. Ele não é um marido abusivo, né, que comete feminicídio, sei lá. Quem faz isso é o diabo. E sabe? ele que vende o negócio dele como se fosse uma coisa boa. Te escraviza, É. né? Te faz ficar dependente. Romanos aqui, ó, uma parada aqui. Romanos 7, 22, destaca que, quando Paulo fala que, né, uma lei do pecado, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado Cara, que isso está é nos meus membros. Fantástico. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É, Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, assim,
Com a mente que sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Olha só. Cara, exatamente. fantástico. Então, Da mente, do consciente da lei de Deus. Conscientemente de Deus. Sou de Deus. Você é de quem? Sou de Deus. de Deus. Mas a carne, ela pede para pecar. Entendeu? Fato. Então, ele fala isso como se existisse uma lei do pecado, uma atração pro pecado. Nossa carne tem atração. É o nosso natural. É o prazer, né? O prazer de pecar. Nossa, isso aqui, se eu não fizer isso, eu não tenho A felicidade gente é na a vida. carne, né? A gente é a Entendeu? carne, aquela carne do açougue, carne. A gente é a carne e a graça de Deus e Deus é a geladeira. É. Se a gente ficar fora da geladeira, a gente apodrece. Simples assim. Simples. Por Eu nós acho- eu mesmo. acho que esse texto aqui resume bem sobre isso. É aquela questão Sobre- da liberdade, Isso, né, que a gente já sobre discutiu estar aqui. aprisionado no pecado, sobre ter uma lei do pecado que nos aprisiona no Isso. pecado. É o nosso corpo. A gente é preso nisso. Então vem o Jesus, né, o Cristo, libertador, que pela lei de Deus, pela graça de Deus somos livres, Sim. entendeu? E nos tira disso, né? Então é Aqui, Jesus Cristo que nos tira disso. Um dos pontos que aqui a lição traz uns tópicos fantásticos aqui, fala na parte de segunda-feira. Tópico 1. A aliança do Sinai, a lei, era em si uma aliança de casamento. Porque tem vários textos que falam, né? Que vocês quebraram, eu sou o seu marido, o povo de Israel e tal, e tal, e tal. Aqui, ó. Eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo. Então, Deus e Yahvé, que era o Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo Deus do Novo Testamento, ele se coloca como esposo. E o povo, nós, né, traímos, quebramos a aliança de casamento. Segundo ponto, Romanos 7, 5 e 6. Caracteriza a antiga aliança como carne e a nova aliança como espírito. É aquele ponto que eu estava falando naquela hora. Porque nosso eu natural somos carnais, somos realmente a carne que apodrece fora da geladeira. A gente já falou até isso em lições passadas, né? Mas a carne representa uma vida não convertida, uma experiência da antiga aliança. Isso aqui é algo que eu achei interessante, que quando ele fala de antiga aliança neste contexto, ele não está falando da aliança de Deus para com o povo. Ele está falando da aliança de Deus, mas a natureza, a primeira natureza, lá Adão. Adão tinha uma aliança com Deus, mas a partir do momento que Adão pecou, ele está sob vamos assim, uma aliança de pecado. Né? Ele tem uma aliança com o pecado. Mais ou menos esse é o ponto. Não sei se eu consegui explicar direitinho. Sim. Mas aí quando Cristo vem e ele é convertido, então ele está sob uma nova perspectiva de uma nova aliança. Aí nesse contexto sim, nós temos duas alianças. A aliança antiga, que você tinha uma aliança com o pecado, e uma nova aliança que você tem com Deus. Entendeu? Mas não é a antiga aliança. Experiencial. Não é a antiga aliança, nem a histórica experiencial. Veja Então, bem, a carne esse é o ponto. representa a antiga aliança e o espírito representa... Neste contexto, nessa ilustração de Paulo, entendeu? Aqui, aqueles que não vivem na carne, aqueles que vivem na carne, aqui, ó. Vamos lá, antes um pouquinho. A carne representa uma vida não convertida, uma experiência da antiga aliança. Então, enquanto o espírito representa uma vida convertida, uma experiência da nova aliança. Então, é aliança experiencial. Experiencial, né, isso. no caso. Aqueles que vivem na carne não herdarão o reino de Deus. Cara, quando meu pai faleceu, um pensamento que a gente tinha, que é um pensamento católico, vou dizer aqui, da época das indulgências, que era assim, se você, na sua última hora, se você, por exemplo, você está andando aqui e de repente você viu um carro, o carro vai te atropelar e você fala um palavrão, passa o carro por cima. E aí, pronto, morreu, perdeu a salvação. Sua vida toda já era. Pregressa, não adiantou nada. Não que isso aconteceu, mas eu era criança e meu pai sofreu um acidente na fazenda e quando a gente encontrou ele já estava morto. Mas aí eu ficava pensando, nossa, será que meu pai salvou? Será que eu vou encontrar ele no céu? E um texto que veio forte, falou na minha cabeça, foi esse texto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu fiquei pensando, o que é estar em Cristo Jesus? Esse é o ponto que eu falei lá no início. Essa é a diferença. O que é estar na carne, viver segundo a carne? O que é estar, viver segundo o Espírito, estar em Cristo Jesus? Esse é um ponto tênue. Porque muitas pessoas falam que estão vivendo em Cristo Jesus, estão no Espírito e produzem frutos da carne. Hoje é o Leandro que está colocando na mira da verdade aí. Tá, Bota o Flaviano na mira da verdade aí. Agora é a vez do Leandro. Deixa eu só terminar aqui, que eu já coloco o estilo corinho dele aqui. Tá certo, bora lá. Ponto 3, viver segundo a letra. Esse é o ponto que a gente falou aqui. Do legalismo. Isso, segundo a letra da lei. Esse é o ponto que a gente falou. Tem muita gente que acha que eles ter o capa da lei
ele vai se salvar, salvação por obras. Isso já foi um ponto que a gente discutiu como igreja, o povo de Israel como povo, e é um outro engano de Satanás. E existe entendeu? desde essa época de Paulo. Desde a época de Paulo. E aqui fala também Romanos 6, 20 a 22, né? A conversão do batismo, que a gente falou aqui também sobre produzir o fruto. O batismo, após o batismo, produzimos um fruto que leva à santidade, o seu fim é a vida eterna. Enquanto, antes da conversão, o que produzíamos era um fruto que resultava em morte, que a gente falou. Esse é o ponto de viver segundo o Espírito. Então, basicamente são esses os pontos, né? Nem legalista, nem falar assim, agora tô de boa, tô segundo a graça, e aqui a gente já falou, não, agora eu posso beber, posso fumar, posso fazer todas essas coisas que levam ao pecado, à perdição, que a graça tá aí, é para todos e tal. Beleza. Só que não. Entendeu? E como é que... então eu vou ter que ser uma vida de legalismo, vou bloquear quem entra na igreja, quem não fizer isso, não fizer aquilo, tá errado. Também não. Qual que é o ponto-chave? Relacionamento com Deus. E... Diga aí, Flaviano, para nós, você que é o cara, agora na mira da verdade. No seu conceito experiencial, o que é viver segundo o Espírito? Bom, eu vou fazer uma linha de raciocínio aqui. Na semana passada, quando eu estava com os jovens lá do Setor Sul, eu passei a lição para eles, né? Uhum. E uma coisa que eu tentei desmistificar com eles é essa questão da palavra antiga e nova aliança. Porque, por exemplo, uma pessoa, quando ela casa, ela estabelece uma aliança. Deus não se casou de novo com o pessoal na ocasião da vinda, morte e ressurreição de Jesus. Era o mesmo casamento. Então, por exemplo, um casal, quando eles fazem uma boda, eles não estão casando de novo. Eles estão apenas celebrando algo que já existe. As pessoas do Antigo Testamento que aceitaram a Jesus e que foram salvas pela graça de Jesus, que já atingia elas desde o Antigo Testamento, foram salvas pela mesma aliança que eu sou salva. A questão é que, à medida que o tempo passa, as pessoas mudam e Deus, ele encontra uma ferramenta no tempo, que é uma coisa humana, o tempo. Deus está além do tempo e do espaço. E ele encontra uma maneira de poder atingir aquelas pessoas. O principal problema do povo de Israel, quando eles saem do Egito, é que eles eram escravos e eles... Super de identidade, né? Não tinham uma identidade, mas além deles serem escravos, a Bíblia até fala que o clamor deles chegou até o céu, entendeu? Então, Jesus porque para gente que entende a Bíblia, entende o Espírito de profecia, o próprio Jesus, ele conduzia ali as pessoas. Jesus era a palavra de Deus ativa juntamente com as pessoas ali. Então, o clamor deles chega até os céus e Deus faz uma obra e tira eles dali do Egito. Na época de Jesus, havia um mesmo clamor, só que o pessoal, eles não eram escravos. Mas a situação já era melhor, porque você saiu do Egito de escravos para ser alguma coisa. Ali eles eram uma nação estabelecida, só que foram dominados por uma nação mais poderosa e eles pagavam tributos e eles queriam mais, porque o ser humano sempre quer mais. Para um escravo, ter liberdade é uma coisa fantástica. Agora, para um povo que já é livre, mas se vê preso por algumas coisas, por exemplo, imagina a gente hoje aqui no Brasil, a gente tem uma carga tributária e a gente gostaria de ter menos, seria fantástico, entendeu? Mas eu não sou escravo. Então, se uma pessoa que era escravo pudesse trocar de lugar comigo, ela ia falar que o meu lugar está muito bom, né? Então, só baseado nesse parâmetro, então a aliança é a mesma, mas a maneira que Deus tratou o povo numa situação e tratou na outra foi diferente. Quando Jesus vem à Terra e faz os discípulos dele, e aquela história toda que a gente conhece na Bíblia se desenrola, a aliança, que era a mesma aliança, ela só estava amplificando o significado dela para que mais pessoas pudessem conhecer. Então, você pega, por exemplo, um nome assim famoso do Antigo Testamento. Você pega, por exemplo, Davi. Davi é um nome super famoso. Aí você vai pensar que Davi, então, viveu uma antiga aliança. Quem dera se nós hoje pudéssemos ter o relacionamento com Deus que Davi teve. Então, eu tenho um problema com a palavra antiga, né? Eu até fiz uma brincadeira lá comentando com a galera de um termo que é muito falado em países de primeiro mundo, que a longevidade já ficou grande, que é a velhofobia, né? Por que velhofobia? Porque a gente associa com o que é velho tudo que é ruim. Por exemplo, você trocou de carro... Isso, é ultrapassado. Então, a aliança ela não estava ultrapassada. Ela estava atualizada para o momento que ela estava servindo para alguma coisa ali. Veja que ela apontava o que o Flaviano falou. Ela apontava para Cristo, de repente Cristo veio, e aquilo se cumpriu,
E hoje ela aponta de novo para a mesma coisa, que na verdade não era só Cristo, era Isso. salvação. Então, E hoje é a mesma coisa, salvação. Obrigado. Você resumiu de uma forma muito, muito boa. Deus, a aliança de Deus, ela sempre está atualizada. O problema é que a gente olha para o passado e acha que ela era diferente, mas ela era tão competente lá no passado quanto ela é agora. Se a gente voltar, por exemplo, um pouquinho para a época da reforma, por exemplo, por que a reforma não aconteceu nos tempos de Jesus? Porque Jesus, ele era a reforma. Por que a reforma não aconteceu nos tempos de Moisés? Porque Moisés era a reforma. Do mesmo jeito que a reforma também hoje pode acontecer se nós formos a reforma, né? Muito interessante. Então, a aliança, ela é a mesma. O problema é que a gente quer que as coisas sejam como foram lá no passado. E não vai ser, porque a história ela vai para frente. Isso é verdade. As coisas que aconteceram lá no passado, elas não vão ser como foram. Elas podem ser semelhantes. Ou seja, houve poder do Espírito Santo com os discípulos? Houve poder do Espírito Santo com os discípulos. Vai haver poder do Espírito Santo sobre nós também. Houve conversões em massa com os discípulos? Houve conversões em massa. Vai haver também. Ou seja, as mesmas coisas, entre aspas, acontecerão de forma totalmente diferente. Mas vão acontecer, porque é o mesmo Deus agindo, é a mesma aliança e é o mesmo povo que vai estar todo mundo junto lá no céu. E como você falou, é um Deus que está além da noção de tempo e de espaço. É. É o que eu sempre falo, tipo assim, como que Para Deus, a aliança com Adão e a aliança com nós hoje, basicamente não mudou nada. Quem mudou foi o Adão e nós. Tipo assim, se ele já conhecesse, por exemplo, se ele já conhece, né, no caso, o final, não faz sentido ele fazer um ponto de inflexão, assim, não, eu vou planejar, eu vou aqui até certo ponto e daqui pra frente eu vou mudar de rota, porque o povo vai estar desse jeito, assim. Quer dizer, ele já conhece o futuro. Então, a aliança é basicamente a mesma. Parece as atualizações do meu celular aqui. Isso. Atualizem a Vou mesma atualizar aqui. Aí passa a noite inteira atualizando, aí no outro dia não mudou nada. É a mesma coisa. Ó, nessa vibe de tecnologia que os jovens são antenados, eu nem manjo tanto. Mas, por exemplo, pra que lá na década de 90, por exemplo, quando os primeiros computadores estilo desktopzinho começaram a ter nas casas, né? Dizem, eu não lembro, mas o Pentium 3 era considerado um negócio assim fantástico, um negocinho que tinha... Nossa, tu é doido, eu tinha um amigo que tinha um Pentium 3, tá maluco. Ou seja, rico. pra eles aquilo ali era incrível. Era incrível. Se você pegar um hoje, não roda nada. Entendeu? Mas na época ele rodava tudo e dava conta, entendeu? Qual que é melhor que o outro? Se a gente for analisar tecnicamente, o que a gente tem hoje é melhor. Mas é melhor porque existe uma construção toda. Então, a gente é tão privilegiado que a gente parte da construção da história toda que aconteceu atrás de nós. Exatamente. É muito grande. Então, a gente tem todos esses patriarcas, temos as histórias dos reis, temos a própria história de Jesus, a gente tem a história dos pais da igreja modernos, a gente tem a história da nossa igreja nascendo, ou seja, a gente tem um referencial enorme. Exatamente. Mas, assim, Deus nunca precisou de referencial para fazer a obra dele. Ele sempre precisou apenas de escolha, de decisão e de aceitação. Porque se o referencial fosse o mais importante, e à medida que o tempo passa, a gente se torna muito tecnicista. Tudo a gente quer entender perfeitamente, influência grega, tal, isso é isso é aquilo ali. Mas assim, é legal conhecer? É muito legal conhecer. Agora, não é o conhecimento que faz a diferença. Tanto que Jesus fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, a verdade liberta? A verdade liberta. Mas se a pessoa quiser continuar sendo escrava, ela pode conhecer a verdade que ela vai continuar sendo escrava. Então, mesmo a pessoa sendo livre, ela pode, sendo livre, se perder. Agora, a pessoa que aceita o Deus que dá aquela liberdade e que o conhece e que aceita aquela aliança, aí, voltando à palavra aliança, aí ela está bem resolvida. Porque, Perfeito. a despeito dela talvez não conhecer tudo, ela fez a escolha certa. A despeito dela estar num momento assim da história dela turbulento, dificuldades, ela fez a escolha certa. Israel é um exemplo muito claro disso, porque quando Moisés propõe para eles falam, tudo que o Senhor disser, isso faremos. Ou seja, Confia. se você pegasse aquele momento ali, você fala, caraca, velho, que povo diferenciado, é isso mesmo. Mas nós somos esse povo, porque em algum momento de nossas vidas, a gente Nós aceitou a falamos a mesma aliança, a coisa. gente falou, olha, o que o Senhor disser, isso faremos. Exatamente. E, assim, o contrato de casamento que está na gaveta de Deus, ele não rasga. Porque na lei normal, quando uma pessoa rompe, por exemplo, a lei de Moisés, quem adulterou dá direito ao outro de fazer o quê?
De adulterar, de sair do casamento. De sair de do adulterar casamento. não, de sair do De sair casamento. do casamento. De sair, É igual o meme daquele pastor lá. Não, mas eu corrigi bem a Não, tempo. perfeito. Corrigiu perfeito. Então, Pra não ir a lá partir pro de- meme É porque assim, adventista. depois que sai do casamento, também é meio um adultério se a outra pessoa não tiver feito primeiro, né? Então não é Isso. só sair do E casamento. aí, e agora? E esse detalhe? Não, Como aí é a que pessoa pode casar de novo, que não é adultério. Isso, Esse é o isso, ponto. justamente. Então não é porque adultério. Mas se a outra perdão pessoa não aí, fazer um novo primeiro, aí quem relacionamento. vai? Joga pra lá e pra cá, quem que adultera primeiro? Não, mas é mais ou menos assim. Se você adulterar, libera o outro. Quem adulterar primeiro, libera o outro. Nossa, Isso. mas perdão aí. Não, Oi, não, tá perfeito. Se morrer, tá de boa. E pode morrer, o outro tá livre. O texto da lição, né, que foi o texto que eu mais me apeguei, até porque é o verso áureo, ele fala assim, ó, saberá, pois, que o Senhor teu Deus, ele é fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Olha só, se você fuçar na Bíblia, vira e mexe, você acha versículo falando da fidelidade de Deus. Quando realmente. os poucos versículos que tem que falar sobre a fidelidade das pessoas, eles têm a ver com algum momento. Tem a ver com algum O momento. ápice. Agora, durante a história da humanidade inteira, Deus é fiel e ele, não sei se é certo eu falar essa palavra, mas ele se contenta com alguns momentos de fidelidade que a gente tem, sendo que poderia ser muito mais, né? Se a gente hoje faz o pouco que a gente faz, é porque a nossa fidelidade também é pouca. Porque aqueles que foram mais fiéis a Deus foram também os que mais fizeram. Cara, isso é interessante, eu até estava pensando no contexto da lição desse trimestre, inclusive, em Abraão. Quando fala que Abraão é o pai da fé, se você parar para pensar, isso que o Flaviano falou, relata bem isso. Porque, ó, Adão, que foi o da primeira aliança, Adão saiu do jardim. Ele viu que Deus fez tudo, a primeira pessoa entre aspas, o primeiro ser que ele viu foi Deus, o Criador. Então ele sabia bem do que estava acontecendo. De repente ele peca e Deus faz uma promessa. É claro que ele tinha tudo para confiar. Aí o segundo, Noé. Aí Noé, não, tudo bem, Noé, poxa, aconteceu um dilúvio, né? A terra toda foi destruída, Deus livra ele e tal, a arca e tal, beleza. Aí de repente tá o povo de Israel, mas o povo já é um povo formado, né? E tantos milagres que Deus fez por esse povo. Aí a gente vai vendo, nós hoje, nossa, Jesus já veio, isso é real, não tem como negar que Jesus esteve aqui. Então nós vivemos tudo isso que foi prometido lá no Cordeiro, no Éden. Agora o único cara que ficou no fundo desse rolê todo era Abraão, porque na época de Abraão, né, ele não viu o dilúvio, ele não viu o Éden, ele não era povo, ele só estava numa promessa. E foi o cara que confiou, enquanto a galera toda estava metendo louco, né? E ele foi o cara que confiou em Deus, sabe? Então, é realmente uma história fantástica. É um privilégio, né? É, Eu foi um acredito privilégio. Ele nisso. foi Eu acredito entendeu? nisso, assim, que a gente é privilegiado, igual você falou, porque, bom, tem o famoso historiador romano Cícero, né, que diz Historia Magistra Vita, ou seja, a história é a mestra, alguns chamam de maestra da vida. Por quê? Porque a gente tem a possibilidade de aprender com a história, aprender com o passado, aprender com a forma como as coisas aconteceram, né? E criar novas formas para lidar com o seu presente a partir dessas lições que você tira. E, tipo assim, a gente é privilegiado nesse sentido, porque, assim, bom, na minha mente, assim, o que acontece é que a humanidade, ela vai amadurecendo como se fosse uma pessoa, assim. Então, lá na antiguidade, o pessoal tinha um amadurecimento. Eles não sabiam, por exemplo, sei lá, física quântica. Sim. E hoje a gente sabe, né? E hoje a gente consegue explicar algumas das maravilhas de Deus através da ciência, por exemplo. Sim. Que lá na antiguidade, o pessoal, como não conhecia isso, eles iam explicar de outras formas, né? Com outras narrativas, que é o que acontece, por exemplo, na Bíblia, né? O tempo todo. Então, assim, a gente é privilegiado nisso, porque a gente amadureceu. E a questão da aliança, eu acho que a analogia perfeita para mim é uma que eu já falei aqui uma vez, que é a seguinte. O seu pai te conta uma história para você tirar uma lição, sei lá. Sim. Quando você tem 5 anos de idade. Ok. Aquilo vai te fazer pensar em coisas, você vai tomar uma lição para sua vida a partir daquela história ali para o momento que você tá. E se o seu pai te contar a mesma história quando você tiver 25 anos, é a mesma história. A história é a mesma, a lição é a mesma. Mas pelo amadurecimento, né, pela forma como as coisas passaram, você tem envelhecido, né? O Platão já dizia, né,
na República. É o seguinte, não existe sabedoria antes dos 50 anos. Tipo assim, né? Ele fala isso. Antes É que as possibilidades elucidativas, elas Justo. elas se ampliam demais. A né? história é a mesma. Vamos dizer, seu pai te contou a mesma história. Só que você tem uma experiência aí, que é a questão da aliança ser histórica. Histórica no sentido de que ela está marcada no tempo. Ó, teve uma lá, teve uma aqui e tal. E tem a experiência, que é a experiência que o povo de Israel teve com a aliança naquele momento, ela é diferente da experiência que a gente tem Isso. hoje. Por isso que precisa de uma, vamos dizer assim, disso Deus que você fazer um chamou de novo... uma atualização. Uma nova linguagem para que haja entendimento nosso, tipo isso. Cara, outro ponto que eu É quero diferente, colocar... mas salvou nas duas Isso. ocasiões. Salvou lá mesmo- e salvou mesmo aqui. DNA, Sim, aquela salva graça. agora, aqueles que aceitam. É isso aí. Uma vez alguém usou Romanos 6,14 para poder... Olha só, eu acho engraçado isso. Pegou o Romanos 6,14 para dizer que nós não precisávamos... Aquela questão de não precisar guardar a lei de Moisés, não sei o que e tal. Aí tá aqui, Romanos 6,14 diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Beleza? Tudo bem. Só que aí Paulo fala... Não, beleza. Qual que é o contexto? O contexto é que nós, né, adventistas do sétimo dia, que aguardamos o advento, segundo o advento de Cristo, e guardamos o sábado como dia especial de adoração a Deus, que reconhece Deus como Criador na semana, Tá lá, Criador de todas as coisas, tá? bonitinho. Pipipipopó, como diz o Christian. E aqui eles usam, algumas denominações usam esse texto para poder dizer que isso não é válido. Da lei. Mas olha só, Paulo mesmo fala aqui, e daí? Verso 15, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Por exemplo, então significa que o que entra na boca não contamina. Lembra daquele? Eu posso comer o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Aí Paulo responde, de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Ou seja, nós de todo jeito somos servos. Se nós nos dispomos a pecar, somos servos do pecado, para a morte. Mas se nós nos dispormos a andar com Cristo, né, nós temos uma vida transformada e temos a vida. Assim nós podemos, né, usufruir da graça. Então, por que eu digo isso? Justamente para cair por terra esse negócio. Quando aqui o título fala assim, mortos para a lei. Mortos para qual lei? É o título da lição. Então, nós estamos mortos para qual lei? A lei do pecado. A lei do pecado. Sim. É essa que conduz para a morte, porque Cristo veio e nos resgatou. Entendeu? Então, não significa que agora, por causa da graça, olha, lembra? Não é por causa da graça que eu vou pecar mais, mas é por causa da graça que eu vou aproveitar essa chance de ganhar uma vida eterna. Sim. Se liga. Entendeu? Inclusive, após a nossa conversão, né? Que a gente morre para o pecado. Realmente, o velho homem que a gente tinha morreu para o pecado. Mas o cadáver dele está ali. Isso, a lição Então, fala isso claramente. Exatamente. Aqui no momento hipertexto fala, o cadáver continua ali à espera de reanimação. O que acontece quando cedemos às tentações ao pecado? Então, se você... Fica ele podre, fedendo. Exatamente. Se você Felizmente. morreu para o pecado, mas você ainda cede às tentações. Entendeu? Tá ali, se balança, pá, o cadáver reanima e toma domínio sobre você. Inclusive, é o que fala aqui. É um o cadáver novo meio homem Walking será Dead, vitor- né? Ele é meio Walking Dead. exatamente. É totalmente Walking Dead. Dead. Levanta pra te morder. Se você se Levar pra afastar de cova. Deus e alimentar a mente com conteúdos vazios e pecaminosos, o velho homem terá domínio sobre você. Cara, isso aí é uma coisa, cara do céu. Porque assim, ó, às vezes você tem umas atitudes, você não sabe por que você teve essa atitude. Sim. Só que, se você parar pra prestar atenção, existe um complô, não é teoria da conspiração não, mas existe um complô geral na sociedade pra deturpar sua mente, cara, pra todos os âmbitos. Porque, olha, você vai andar na rua, você vê altas imagens sexualizadas e tal, sensuais e pá. Você, sei lá, mídia, entretenimento, então nem se fala. Não existe mais hoje negócio de subliminar. Ninguém precisa explícito rodar mesmo. o disco ao explícito contrário. total. É explícito Agora, total. E o pior, pra quem é adolescente, aí a galera que igual eu quando eu tava na minha adolescência, adolescente quer ter engajamento, né? Ele quer fazer parte da comunidade. E eu lembro que na minha época era cortar o cabelo igual o Ronaldinho e usar umas calçonas folgadas. E pra galera, pra você ser massa. E outra coisa que eu tava lembrando com isso essa semana Você é também, igual o Ronaldo Fenômeno, né? Ele tinha que na minha escola Lascão.
a primeira gangue, os moleques começaram a gangue na escola. Não sabia nem o que era isso. Não, porque eu sou era a gangue do cabeça, era o menino lá. Aí pra galera, a molecada, era um status. Eu falei, cara, mas como é que Eu ando pode com um cabeça, negócio? tá Não, ligado? Eu ando com cabeça no recreio. Por que eu tô dizendo isso? Porque pros adolescentes hoje, por exemplo, vamos falar assuntos que são tabus. Virgindade. Sim. Você se manter puro sexualmente, não ir atrás de questões pornográficas, de outras coisas e tal. Aí você é um adolescente, aí tá lá. Por que você não faz a dancinha, sei lá, do TikTok, Quadradinho de sensualizando, 8, sei lá. Então, Quer dizer, ainda tá na moda isso? na Não, isso cultura, acho que sei já lá. foi, já. Então, cara, a cultura ela é massivamente ali, quase obrigando você a te alimentando a natureza carnal. Né? Agora, a natureza espiritual ela é difícil da gente alimentar. É quase como uma sonda hoje em dia que você tem que colocar igual realmente. o contexto da tirinha da lição. O Paulo, que é da área do marketing, ele deve saber disso com certeza muito melhor do que eu, mas hoje os marqueteiros assim, trabalham com a ideia da pornografia, não é mais só sexo. Tipo assim, da pornografia, eu acho que é visual, não sei como. Tipo assim, a forma como as imagens elas são feitas hoje para te despertar sensações, desejos que te vicia tanto quanto uma... Sei lá, é uma foto que você vê do... Isso que você falou é muito comida, importante. isso é tudo, ó. Comida, tipo, você vê uma Comida. foto lá do Comida cheia de do açúcar. Burger Ling lá. Não vou falar Ling Isso. porque não tá pagando o merchan. Ling. E é o contrário, né? Na verdade, a gente tá condenando. É. Ling, né? Aí, tipo assim, você vê uma foto lá e, tipo, aquilo te desperta. Já sentiram isso? Tipo assim, te desperta. O cara que toma coca lá e Daquela você fica fome. com água na boca lá. vendo o cara Tipo tomar assim, um não, mas eu tô gelado falando assim, na no praia. caso do marketing, o cara Então. faz a imagem de uma forma, a hora que você compra lá o sanduíche, tem nada a ver com a foto, concorda? Expectativa versus realidade. Justo, expectativa versus realidade, tem nada a ver com a foto. Aí Aquela o- foto é uma pornografia. O quais são as piadas, qual que é o contexto? Você fala de casamento hoje, é uma coisa retrógrada. Eu vou me preservar pro casamento, vou casar virgem. Se um adolescente fala isso no meio da galera, os Ixi, caras mangam ele. ele é mano. ridicularizado. Cara, mas é um absurdo, porque é muito bom você realmente se preservar e casar e viver toda essa experiência. Então, tudo que Deus fala, cara, é algo fantástico. É fantástico. Siga e é sucesso. Agora, o que Satanás justamente ele pega as porcarias, né? As carnes processadas e coloca lá, Coloca dizendo uma que foto bonitona lá, dizendo que agora não, agora nós usamos vegetais frescos. Super saudável. Muda pra caramba. Mas, Leandro, pra lutar contra isso aí, ó, que é a lição de quinta que traz, que inclusive até um escrito de Ellen White, né? Quem não reconhece a própria pecaminosidade não consegue desenvolver um amor mais profundo com Jesus. É fato. Então, pra gente lutar contra a nossa carne, a gente deve conhecer os nossos pontos fracos, né? Se a gente reconhece os nossos pontos fracos, reconhece a nossa pecaminosidade, a gente consegue lutar. Então, a gente consegue se arrepender por aquilo. Inclusive, busca aqui. Fala aqui. Quando uma pessoa, ao perceber o seu desamparo, ela busca Cristo. Entendeu? Então, ela vê a fraqueza dela, ela conhece a fraqueza dela e ela busca Cristo para ser ajudada com aquilo. Isso. Porque Cristo, ele nos ajuda. Se a gente pedir, a gente está amparado por Cristo. Isso. Né? Então, Tem uma outra passagem aqui da lição de quinta, só que a minha lição é diferente, eu não sei onde que vai estar na outra lição aqui. Mas aí, vê aí se tem aí também. Diz o seguinte. E indo de encontro nisso que o Paulo trouxe aí pra gente, que é muito interessante. Fala o seguinte, ó, santificação não é o trabalho de um momento, de uma hora, de um dia, mas um trabalho para a vida Essa inteira. é da sexta nossa. Não é uma sensação de, tipo assim, de felicidade momentânea, passageira, mas é o resultado de uma constante morte pro pecado. Já imaginou você morrer não só uma vez? Constante, mas Porque a gente cara. pensa assim, ó, Se tirar sua própria natureza, é algo não natural. Porque o natural é o quê? É fazer o prazer do pecado, né? Esse é o natural. Aí você viver contra o seu natural é algo realmente pesado. completamente pesado. Tipo assim, nadar contra a maré, né? Isso. Aquela questão Total. do sonho na padaria. Não se pode corrigir os erros nem obter uma reforma de caráter por meio de esforços pequenos e inconstantes. Então, cara, isso aqui foi um tapa na cara. Porque todos os esforços que eu imagino, que quando eu olho realmente a natureza pecaminosa que eu tenho, é o que eu sempre falo, muitas vezes a gente
não tem um domínio próprio, você tem um demônio próprio. É verdade. Então, quando você olha, fala, nossa, por que eu, né, tenho essa pretensão para esse tipo de coisa? Cara, por que eu agi dessa maneira? E aí você se arrepende de coisas que você fez e tal. Mas justamente esse é o ponto. Nós temos que nos apegarmos. E quando eu olho os esforços, muitas vezes, que eu faço, e se eu tava... essa semana, né? Tá tendo o encontro, acho que é a Dori chama, que é 6 horas da manhã, o pessoal acorda para orar, né? E quando me falaram isso, nossa, vou acordar às 5 horas da manhã para fazer meu rolê, para dar 6 horas. Aí eu fiquei pensando depois, cara, se fosse um esforço para pagar uma conta, quantas vezes eu acordei esse horário para ir pro trabalho, para ir pra faculdade, fazer qualquer outra coisa, para ir passear, para rodar de moto. Doutor Eider, alô aí, salve, vou chamar você para estar aqui com a gente. A gente acordava tipo 5 horas da manhã para ir rodar de moto, a gente vai a 100 e não sei quantos quilômetros para comer uma coxinha. Coxinha, cara da bichinha. Entendeu? Mas a questão, Pra fazer cara, uma viagem que você gosta, você então, acorda Coxinha 4 horas. vegana ainda. a coxinha vegana. Cara, mas então, olha só. Nossa, Aí, vegana. acordar pra mim, estudar a Bíblia, pra alimentar o eu espiritual, é algo que parece... É inatural. É inatural, justamente. Entendeu? Esse é o ponto. Vamos fazer um turnaround aí, pra falar Isso. bonito, Vai igual nossa começar, amiga. já conversa vamos em- partir para as nossas considerações. Não. Porque essa lição é muito boa, Cara, mas ela tá passando tem muita coisa. Por isso que as minhas ideias foram vagueando demais, porque tem muitos pontos legais Muitos aqui que você, pontos, né? justamente. Essa lição foi O legal rica. é esse, brainstorm. isso, mas assim, a gente começou falando de relacionamento, falamos de aliança, Casamento ali. falamos da questão Pá. do casamento. Vamos voltar na parada do casamento aí. Se você acorda, não fala bom dia pra sua esposa. Se você sai, trabalha o dia inteiro, chega em casa, dorme, Não conversa. acorda, você está casado, mas não vive um casamento, né? Então, o maior problema do cristianismo é isso. E isso é que é a apostasia. Porque Deus continua morando na mesma casa, você continua sendo a esposa de Deus, só que ele é um marido fiel que Você todo é dia infiel, vê é. você sair e voltar e nem mesmo dar um oi pra ele. E sai pro rolê Tem, ainda, na tem uma noite. música da Dani Araújo que ela é muito bonita, que ela fala sobre isso, fala sobre a gente estar junto há tanto tempo e às vezes a gente não trocar uma palavra, não trocar um afago. Então, sempre que você tá bem com um amigo, sempre que você tá bem com a sua família, e pode ser qualquer pessoa. Eu me lembro que quando eu morava em Minas e fui para São Paulo para poder estudar no NASP, Terra eu boa. passei mais ou menos 5 meses até a primeira oportunidade que eu tive de ir pra Minas. E, tipo, os meus amigos, que eram os caras mais parceiros, que eu jogava bola, que eu falava de tudo. Tipo assim, sabe aquele clima assim? E aí, mano, Esfrio, não né? vai, o negócio não vai. Mas, assim, cheguei lá numa quinta, que era um feriado, passou sexta, passou sábado, domingo eu já tava chorando pra ir embora. Chorando de ter que ir embora. Assim, por quê? Porque um relacionamento que esfriou por causa da distância, se aqueceu de novo pela proximidade e gerou um sentimento de desejo, de cara, isso aqui é tão bom, não quero perder isso. Então, somente no dia que a gente tiver essa sensação com Deus, a gente vai poder falar que a gente vive um relacionamento, vive um casamento real. Porque se eu tô junto, mas não compartilho, não faço a proximidade valer a pena, eu tô simplesmente mostrando assim uma etiqueta para todo mundo, vivendo de aparência. E esse é o maior problema. Eu encerro com essa fala aqui. Eu tenho um amigo, pastor, um cara fantástico. Ele comportava comigo e ele falava assim, ó, só tem uma coisa pior do que a aparência do mal, é a aparência de santidade. Porque quando você vê o mal, você sabe que é o mal. Agora, a aparência da santidade ela é um problema, porque você confia na pessoa. E no antigo Israel, essa confiança ela existia com os fariseus. Mas era um cara que chegava na praça, estufava o peito e falava, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esses demais pecadores, entendeu? É como, por exemplo, um cara que, voltando para a analogia do casamento, ele sai, ele posta na rede social, foto almoçando, jantando com a esposa, posta foto disso, posta foto levando Felizão, o presente do dia e das tal. crianças para os seus filhos. Sem a Só foto que é taca. quem tá em Maria da casa Penha. sabe o que é relacionamento. E fazendo a analogia do quem tá em casa, Deus tá em casa com a gente. Então, ele sabe se essas fotinhas que a gente posta, se isso que a gente paga para gerar essa aparência é real ou não é. Muito E isso bom é isso aí, sério, é cara. pesado pra caramba. Nossa, show de bola. Top. Top, top, top. É isso Sei, aí. quem é o próximo? Paulo. Vamos lá, eu mesmo. Então, o que eu achei mais legal, cara, dessa lição foi essa parte da gente ter morrido
ficar claro aqui que a gente morreu para a lei do pecado, né? Que é a lei que nos aprisiona. Inclusive... Chama mais perto, Paulo. Chegue mais perto. Que isso. Então, aqui a lição de quinta até deixa no finalzinho dela, escrito aqui, que é uma mensagem que marca: Jesus nunca desistirá de você. Não desista dele, nem o ignore. Então, isso que o Flaviano falou aqui, de você tá ignorando Deus, cara. Você levantar de manhã ali, não falar nada, você não ter uma vida ali de comunhão mesmo com Deus, é ignorar. Ele conhece você e mesmo assim, pelo amor que ele tem a você, ele não desiste. Entendeu? Ele então, não desiste. tem até a música. Então, é isso. A gente manter essa comunhão com Deus, conhecer os nossos pontos fracos, para pedir para Deus ajuda, porque ele não desampara, ele não desiste da gente, e lutar, cara. Todo dia é uma luta, é uma guerra, é um leão que você tem que matar, que é um pecado, né? Isso. Você tem que morrer Seu todo eu dia. carnal. Exatamente. Todo dia você tem que matar o seu eu carnal e viver o seu É eu o leão espiritual, brabo. que é o que Deus escreve no seu coração. É isso. É isso aí. aí. Bem, eu quero concluir lendo aqui, porque eu acho que não tem nenhum comentário que substitui essa parte de sexta. Fala, só podemos vencer o pecado, né? Por meio de longos e perseverantes esforços, firme disciplina e rigoroso conflito. A vida cristã é uma batalha e uma marcha. É uma batalha, não é uma batalha parada, é uma batalha e uma marcha. Nesta guerra não há trégua. O esforço deve ser contínuo e perseverante. E é por meio do esforço incessante que mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. A integridade cristã deve ser buscada com irresistível energia e mantida com decidida firmeza de propósito. Olha o peso que tem essa frase. O Senhor requer de nós que sejamos submissos à sua vontade, subjugados pelo seu espírito e santificados para seu serviço. O egoísmo deve ser descartado e devemos vencer todo defeito em nosso caráter, como Cristo venceu. É uma tarefa fácil? Não. A fim de realizar essa obra, devemos morrer diariamente para o eu. Dia após dia, declarou Paulo, eu morro. Ele experimentava uma nova conversão a cada dia e dava um passo adiante rumo ao céu. Obter vitórias diárias na vida espiritual é a única conduta que Deus aprova. O Senhor é gracioso, de terna piedade e pleno de misericórdia. Ele conhece nossas necessidades e fraquezas e nos ajudará em nossas dificuldades, se apenas confiarmos nele e crermos que ele nos abençoará e fará grandes coisas por nós. É isso. Então, nós, por nós mesmos, não conseguimos produzir nada de bom. Mas a tarefa que é requerida a nós é árdua, é nós refletirmos o caráter ilibado de Cristo. Mas como que conseguimos isso? Só através do relacionamento com Deus. E esse relacionamento a cada dia vai nos moldar, né? Ponto. O detalhe é que, mesmo sem vontade, mesmo sem sentir o arrepio, mesmo sem sentir aquela coisinha gostosa, mesmo sem sentir aquela vozinha de Deus, do Espírito que fala com você, temos que ter disciplina e coerência, como uma guerra. Entendeu? Cara, isso é muito forte, porque às vezes você pensa, eu já acordei bem virado, vou mexer com isso não, vou ler minha Bíblia não, e é justamente isso que Satanás quer, entendeu? Então, mesmo que você não queira, faça. Isso. A gente já falou isso. Sim. Entendeu? E é isso aí. Essas são minhas considerações finais. Christian, já faz as suas considerações e hora pra gente encerrar. Então, vamos lá. Cara, seguinte, as minhas considerações finais são... a gente já discutiu muitas coisas aqui, né? Mas eu acho que eu poderia trazer algo que tocou assim no meu coração nessa semana, foi... Um casamento, ele é uma escolha, sabe? E você só casa se você amar essa pessoa, né? Tipo assim, se você casa com alguém que você não ama, ou seja, que você não quer ficar perto, você não sente vontade de gastar tempo, de ir almoçar na casa da sogra, sei lá. Se você não sente essa vontade, esse relacionamento não vai dar certo. Então, assim, Deus, ele nos ama. Ele já está disposto a nos desposar, vamos dizer assim, né? Ele já está nos aguardando.
E a única coisa que... E ele é o único que nos ama, assim, incondicionalmente, né? O único que é que tem o amor incondicional, perfeito e tal. Então, ficou o apelo para que você que esteja aí em casa, eu, Leandro, Flaviano, Paulo, para que a gente possa todos os dias escolher casar com Jesus Cristo. Né? Todos os dias. Renovar os nossos votos, assim, para que esse casamento não esfrie. Da parte dele não vai esfriar de forma alguma. Ele moveu mundos e fundos, né, como se disse, para que a gente pudesse ter esse momento com ele, para que a gente pudesse acordar com ele, dormir com ele e um dia estar salvos com ele, né? Então fica esse convite, né, esse apelo para que a gente possa escolher, fazer essa escolha, optar por essa escolha, sabe? O eu escolhi esperar tá aí. A gente escolheu Cristo, é isso. Esperar em Amém. Cristo. Esperar em Amém. Cristo. E, bom, então pode crer, é isso. Vamos fazer Isso aí, nossas... pode crer? Pode crer. Pode crer. Vamos fazer nossa Vamos lá. oração final. Então, oremos. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui mais uma vez, discutindo a sua palavra, aprendendo um com os outros, esse momento tão bonito, tão gostoso. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui a sua mão forte tem nos sustentado, Senhor. Tem sustentado a sua igreja, tem sustentado a sua obra, o evangelismo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, muito obrigado, Senhor. Amém. Que o Senhor desperte nos nossos corações o interesse, a força de vontade, para que a gente possa escolher todos os dias estar casados com o Senhor. Para que a gente possa escolher todos os dias amar o Senhor o máximo que a gente puder, com todo o nosso ser, com toda a nossa força, Senhor. Por favor, Deus, habita nos nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas casas. Se faça presente nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, com a nossa família, com a nossa comunidade, com a nossa igreja, com o nosso trabalho, Senhor. Amém, Pai. Que a gente tenha orgulho, Senhor, de exibir uma aliança e mostrar que somos casados com o Senhor. Deus. Que a gente tenha um relacionamento feliz com o Senhor. Esteja conosco, direciona esse podcast para que ele alcance pessoas para que possam sentir esse interesse também, Senhor. Que o Senhor direcione esse podcast para o coração daquelas pessoas que estão precisando, porventura, ouvir essa mensagem, aprender um pouco mais com o Senhor e do Senhor. Esteja conosco durante esse resto da semana, durante as nossas atividades, que a gente tenha uma semana feliz, fantástica e sensacional, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Isso aí, então. Esse foi mais um Pode Crer Podcast. Pode crer, Flaviano. Pode crer demais. É nóis. É isso aí. Isso aí, valeu.